Vamos lá, minha gente. Isso não é um estudo bíblico. Eu devo até citar uma passagem bíblica ou outra, mas não é um estudo bíblico, tá bom? Eu vou falar sobre o entendimento que eu tinha sobre o final dos tempos e o entendimento que eu tenho hoje sobre o final dos tempos. Até para poder instruir as pessoas que foram meus alunos de escola dominical nesses anos todos, né? Então eu sempre preguei, sempre ensinei na escola dominical de que no final dos tempos existiriam dois tipos de crente, fazendo parte da mesma denominação. Você ia ter o crente que procura ser fiel a Deus, fiel aos conceitos bíblicos, aquele que tenta agradar a Deus o tempo todo, e você ia ter aquele grupo liberal, que vale tudo, né? Que adultério para ele não ia ser nada demais, que roubar não ia ser nada demais, que fofocar não ia ser nada demais, e essas coisas todas que o cristianismo não compactua. Esses dois grupos estariam na mesma igreja, na mesma denominação, nas mesmas denominações, e um grupo não suportaria o outro. Existem várias passagens bíblicas que reforçam esse entendimento que eu tinha, mas eu não vou me ater a elas não, tá? Eu quero que você perceba o que mudou no meu entendimento. No meu entendimento, um grupo ia evitar as práticas que não são cristãs e o outro grupo ia ultrapassar os limites do cristianismo e cometer toda espécie de prática que não é cristã, se achando cristão. É o tal do cristão liberal. O que mudou no meu entendimento? Hoje eu percebo que realmente vai existir e já está existindo entre os cristãos dois grupos antagônicos. Um grupo que se baseia na Bíblia, nos conceitos bíblicos, nos ensinamentos bíblicos, que se esforça para ser agradável a Deus, que erra, mas procura não errar. Então, esse é o grupo que tenta ser agradável a Deus, é o grupo mais bíblico, é o grupo realmente cristão. E o outro grupo, na atualidade, que se diz cristão, não é só o grupo que comete coisas que o cristianismo condena. É o grupo que criou um entendimento em sua mente, aliás, criaram e colocaram na mente desse grupo, conceitos que não são cristãos. Então não é mais um desentendimento por práticas, mas é um desentendimento por conceitos. Então, se um grupo, o grupo que é mais ligado, que é ligado aos preceitos bíblicos, por exemplo, ele condena o aborto. O outro grupo é conivente com o aborto, porque na cabeça dele, ele acha que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Tem mais um monte de coisa que eu poderia falar, mas se eu falar, vão tirar o vídeo do YouTube, conforme já aconteceu. Então tem palavras que a gente tem que evitar falar. Então eu vou usar algumas como simbolismo do todo, dos conceitos errados. Então é mais do que prática. A questão é do nível mental e não prática do corpo físico somente. Então esses dois grupos se tornaram e se tornarão cada dia mais antagônicos na mente, nos conceitos. Por quê? Um vai ser ligado à Bíblia, aos preceitos bíblicos, buscando fazer a vontade de Deus dentro do que a Bíblia ensina. O outro grupo vai ser ligado a conceitos que não são bíblicos, adotando conceitos que não são bíblicos e odiando aqueles que seguem os preceitos bíblicos. E vão chamar esses que seguem os preceitos bíblicos, e já chamam, de crentes fundamentalistas. E eles são os sensatos. Então esse grupo estranho ao Evangelho, ele vai continuar se dizendo cristão,
mas os conceitos que existirão, já existem na mente dele, são completamente antagônicos ao cristianismo. Então ele vai abraçar, já abraçou, está abraçando e vai abraçar muitas pautas que não são cristãs, mas na cabeça dele são cristãs. Aí você entende por que Paulo diz que um dia surgirá, e está breve, o iníquo, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Iníquo quer dizer injusto. Mas a Bíblia também diz que esse cara vai convencer muitos, inclusive crentes, a segui-lo em suas ideias. Aí você para e pensa, pô, se a Bíblia chama o camarada de iníquo, que quer dizer injusto, como que um cristão vai achar que esse cara é o Cristo? É o caminho, é a verdade? Porque na cabeça dele, não do anticristo, mas também do tal crente, entre aspas, os conceitos vão estar tão distorcidos, mas tão distorcidos, que o engano que esse cara vai proferir com a sua boca, para ele vai ser como se fosse ato de justiça, discurso de justiça. Então, quando esse camarada falar sobre a liberação do aborto, muitos cristãos não vão ver nada demais nisso, porque a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Quando esse camarada falar em liberação das drogas, muitos cristãos não vão ver nada demais nisso. Por quê? Cada um faz o que quer, não é? Quando esse camarada falar de ideologia de gênero, por exemplo, que menino não nasce menino, menina não nasce menina, para esse tipo de cristão, entre aspas, não vai ter problema algum, não vai ter erro nenhum nisso. E tem outras coisas que eu não posso falar, senão o vídeo é tirado do ar. Então, não vai ser mais uma questão de um grupo vai evitar praticar pecados e o outro grupo vai ser conivente com o pecado. Não. Um grupo vai ter a mente lavada pela Bíblia, lavada no sentido de limpa pela Bíblia, seus conceitos vão ser bíblicos, agradáveis a Deus, e o outro grupo vai ter tido a mente lavada por esse sistema iníquo. Porque Paulo fala o seguinte, que o mistério da iniquidade já opera, somente há um que o impede. Ou seja, no tempo de Paulo, esse mistério da iniquidade, esse tipo de pensamento injusto e iníquo já existia, mas ele só não desabrochou porque tem um que o impede, que a gente acredita que é o Espírito Santo. E aí você entende aquela parábola que diz assim, que Jesus fala, né? Que existiam 10 virgens, estavam aguardando o noivo para a festa de casamento. 5 eram nécias, tolas, né, imprudentes, e 5 eram prudentes. E o noivo tardando em vir, as 10 dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. As 10 acordaram. As 5 prudentes pegaram azeite, colocaram em suas lâmpadas, que era assim antigamente, acenderam, clarearam o caminho e foram encontrar com o noivo. As nécias, as tolas, não tinham azeite em suas lâmpadas. Então elas acordaram, mas era só escuridão. Não tinha como seguir para onde o noivo estava. Mas eu não quero abordar o tudo dessa parábola, não. Eu quero falar só do seguinte. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Meia-noite indica o seguinte, é o momento mais escuro da noite. Então, para o judeu, o dia começa às 6 da tarde e termina nas 6 da tarde seguinte. Então, 6 da tarde começa a escurecer. Meia-noite é o ápice da escuridão. Depois de meia-noite vai clareando. Então, o que essa parábola diz, entre tantas outras coisas, é o seguinte, no momento de maior escuridão da terra, o momento mais iníquo, mais injusto, mais podre dessa terra, Jesus vai vir. Então ele é uma indicação de que o sistema mundo
vai estar bem podre. E muitos crentes vão estar contaminados com essa podridão. Em outro momento, Jesus fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, o dia da vinda dele, né? As pessoas comiam, bebiam, até que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e tragou a todos aqueles que não tinham entrado na arca. Assim também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo que no dia da vinda dele, as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, e de repente vão ser pegas de surpresa. O que ele está querendo dizer? Vai ser um momento de tanta treva na terra, conforme diz a parábola das 10 virgens, e de tanta distração, conforme diz esse texto que se refere ao final dos tempos como os dias de Noé, que as pessoas vão estar tão distraídas para a justiça, para a verdade, para o evangelho, para a volta de Cristo, que nem se aperceberão de que o dia chegou. E nós hoje vivemos o quê? Nós vivemos exatamente isso. Pode acontecer o que for. Dificilmente você vai ver alguém dizendo assim: Jesus está voltando. Ou pode até dizer, mas da boca para fora. Na vivência mesmo, no fundo do coração, não acredita que Jesus voltará. Porque está todo mundo dormindo. Nós já estamos no sono profundo. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Tomar cuidado, porque a qualquer momento ouvir-se-á a trombeta que indicará: aí vem o noivo, aí vem o mestre, aí vem Jesus. E aqueles que tiverem azeite na lâmpada, ou seja, aqueles que forem prudentes, que guardarem os conceitos de Deus, que estão se esforçando para ser agradáveis a Deus, vão se encontrar com Jesus. E aqueles que não estão nem aí, muito pelo contrário, né, seus conceitos já se perderam, não tem azeite na lâmpada, e ainda fica com bronca de quem tem azeite na lâmpada, vai ficar por aí mesmo, não vai encontrar com o noivo. Então, para resumir, antes eu pensava que a igreja se dividiria em dois grupos, embora fazendo parte dos mesmos templos. O grupo que evitaria praticar o pecado e o grupo que conviveria praticando o pecado e se dizendo cristão. Hoje é evidente que a divisão não vai ser em relação a que um deixa de praticar e o que o outro pratica. Vai ser doutrinária na mente. Um grupo, que é chamado hoje de crente fundamentalista, ele se baseia nos preceitos bíblicos, nos conceitos bíblicos, nos padrões de Deus, ele se esforça para ser agradável a Deus. O outro tem sofrido uma lavagem, uma limpeza, ou melhor, uma sujeira na sua mente, em que ele está num ponto que ele libera o aborto e bate palma para quem apoia o aborto, libera é a favor da liberação das drogas, que destrói famílias inteiras, sociedades inteiras, é a favor da ideologia de gênero que tenta impor na cabeça das crianças de que elas não nasceram menino e menina, ou seja, uma coisa de louco, e muitas outras pautas que eu não posso falar agora. Inclusive, eu recomendo a você que conheça um pouquinho da Agenda 2030 da ONU. Então, muito crente já está com a mente adaptada para esses conceitos novos que serão conceitos do anticristo, que são os conceitos do anticristo. E esses que já têm esses padrões distorcidos na mente, já odeiam aqueles que têm os padrões de Deus. E até os rotula, né, de crentes fundamentalistas. E eles são os sensatos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, apostatar quer dizer abandonar, renunciar, renegar a fé. Renegar a fé não quer dizer que a pessoa vai sair da igreja.
e vai para outro tipo de religião. Quer dizer que os princípios que ela tinha como verdadeiros, ela vai renegar. Ela vai abandonar os princípios originais de sua fé. E ela vai ter dentro de si outros princípios que não são aqueles da fé verdadeira em Jesus. Então estejamos atentos, que nós façamos parte do grupo que é rotulado sim como crente fundamentalista. Seja você da Assembleia, da Batista, da Universal, da Metodista, da Deus é Amor, da Bola de Neve, da Igreja Católica, seja lá de onde você for, você se diz cristão, então se apegue aos padrões e os conceitos bíblicos e se esforce para ser agradável a Deus. E que seja feliz quando for chamado de crente ou cristão fundamentalista, porque o ódio já se levantou contra nós, mas vai piorar ainda mais. Estejamos firmes e que cada um de nós apoie o outro, sabendo que essa luta é de todo cristão verdadeiro. É de todo cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é quem? É aquele que se esforça para ser agradável a Deus. Ah, é o cristão que não peca? Não. Infelizmente a gente peca. Mas a gente se esforça para não pecar mais. E assim a gente vive cada dia tentando ser agradável a Deus e semelhante a Jesus. Um abraço.